Governador confirma a vinda do presidente do Senado a Manaus para discutir modelo Zona Franca. 4 casos suspeitos do novo coronavírus são descartados no Amazonas e 2 aguardam resultado. Cetam abre 6.658 vagas para cursos de qualificação profissional. Rios da Amazônia desafiam autoridades e já somam 142 naufrágios desde 2017. Ronaldinho Gaúcho e irmão são presos no Paraguai no caso dos passaportes falsificados. Bolsonaro diz que não há motivo para pânico sobre o coronavírus. Brasil condena ataque à embaixada dos Estados Unidos na Tunísia. Com mais de 100 mil atingidos e 3 mil mortes, exportações da China despencam 17,2% no primeiro trimestre deste ano por conta do coronavírus. Preços do petróleo têm a maior queda diária em 11 anos. Givancir deve ser indiciado por homicídio. Justiça condena envolvidos na morte de cabeleireiro no Vieira Alves. O responsável pelos disparos morreu durante massacre no presídio. Mulher envolvida com drogas é executada e filha de 12 anos foi baleada no mutirão. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas é o que prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala que a chance de chover 10 milímetros é de 86% e que a temperatura fica elevada com máxima de 33 graus. O dia amanhece com 25 graus e 97% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. O Rio Negro voltou a parar e manteve os 24,60 metros em relação ao nível do mar. Hoje é sábado, 7 de março. Chegamos aos 66 dias do ano e faltam 300 para terminar 2020. É dia das Santas Perpétua e Felicidade. Também é o dia dos fuzileiros navais e o dia mundial da prece. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto e com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 321. O imperador romano Constantino decreta que o dia do Deus Sol invicto, que é o domingo, é o dia de descanso lá no Império. 1876, Alexander Graham Bell recebe a patente do telefone. 1953, o estadunidense James Watson e o britânico Francis Crick decifram a estrutura de dupla hélice para o DNA. 1994, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, rejeita a proposta de dividir a África do Sul. 2009, lançamento do Observatório Espacial Kepler, projetado para descobrir planetas semelhantes à Terra, orbitando em outras estrelas. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos. Ex-moradores do Igarapé do 40, que foram retirados do local onde moravam em novembro de 2019, botaram fogo em uma barricada feita com pneus e madeiras na Avenida Silves, bairro Cachoeirinha, no final da tarde de ontem, em protesto contra o governo pela falta de pagamento do aluguel social no valor de R$400. E segundo os moradores, o auxílio prometido foi pago pelo governo somente nos primeiros meses, após terem sido retirados do local onde moravam. Sem terem para onde ir, famílias passaram a ocupar outras áreas do Prosamin, enquanto a situação com o governo não é resolvida. Pelegrini, bom dia. E o trânsito ficou complicado naquela área, né, Pelegrini? Ficou, Paulo. Muito bom dia a você, bom dia, Edson Mello, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã, Paulo. E quem pagou o pato, na realidade, foi quem não tem nada a ver com a situação, né, Paulo? Muitos motoristas, muita gente vindo da aula, indo buscar filho na escola, muita gente se deslocando para compromisso, teve ali que perder muito tempo devido a essa manifestação, né, Paulo? Que eles tenham lá o direito deles, mas não pode atrapalhar a vida das pessoas que não tem nada a ver com aquele manifesto, não, Paulo? Sem dúvida alguma, Peregrini. As manifestações, elas até são procedentes, é claro, ninguém está indo contra as manifestações, que as pessoas têm direito de ir e vir e se manifestar como bem entendem. Agora, que atrapalha o trânsito, é claro que atrapalha. Atrapalha muito a vida das pessoas e ontem não foi diferente, Paulo. Peregrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra?
Começando a ficar claro, Paulo, nós estamos nesse momento aqui na área da zona norte da cidade, Avenida Camapuã, que já está muito movimentada, Paulo. Parei um pouquinho hoje na rotatória para ficar dando uma olhada, uma observada. Paulo, como é grande a movimentação nesse ponto da cidade. Como assim, a gente sempre coloca aqui de manhã, sem dúvida nenhuma, a área mais movimentada de Manaus é essa área aqui da rotatória do produtor, Avenida Camapuã, Avenida Grande Circular, Paulo, que tem uma movimentação muito intensa durante a madrugada. Pois é, Peregrini, e a movimentação nos pronto-socorros da cidade durante essa madrugada foi grande? Paulo, nós já tivemos 2, né? No pronto-socorro João Lúcio, agora aqui no pronto-socorro Platão Araújo. Eu posso te afirmar que foi bem tranquila, né? Não que não tivesse nada, né? Nós temos aqueles números aí de que nós já estamos acostumados a ver, mas não alterou, não. Não tivemos aí uma grande movimentação nos 2 pronto-socorros da cidade. O que chamou a atenção é que tem pessoas feridas a faca, Paulo, tanto no João Lúcio quanto no Platão Araújo. Oi, Peregrini, o que foi que aconteceu? Pois é, Paulo, no primeiro caso, uma bebedeira, né? 2 pessoas estavam bebendo e começaram por volta das 19 horas de ontem. Por volta de 1h da madrugada já estavam mais que embriagados, já estavam mais pra lá do que pra cá, e a bebedeira que dava assim um quintal de uma residência, Paulo Guerra, no bairro Jorge Teixeira, acabou se transformando em briga e por pouco não acaba em tragédia. É que os 2 que estavam ali achando graça, um olhando pra cara do outro, estavam tomando cerveja, tirando o gosto com jabá e acabaram se desentendendo. Pois é, Peregrini, essas bebedeiras sempre terminam em confusão. Pois é. Diga. Paulo, e a situação foi aquela, né, que um começa a dizer segredos do outro. Aí um disse que chegou com o outro e disse, tem um segredo para te contar. Ah, mas não vou contar. Não, agora tu vai contar, não sei o quê. Aí é que eu estou sabendo que tua mulher está se envolvendo com outro homem, está se entregando aos braços de um outro rapaz. Ela faz tempo que deixou de ser uma mulher virtuosa. E daí começou a briga. Peregrini, um homem colocava água no spray e vendia como spray da saliência. O que foi que aconteceu com ele, Peregrini, no centro da cidade? Ficou todo duro, Paulo Guerra. O pessoal tem que saber usar o spray da saliência. Tem muita gente usando, era só né, água, Paulo? Peregrini, era só Sem água. receita médica, são apenas 2 borrifadas. Pois é, mas esse estava vendendo, colocando água dentro no spray, aí o cara todo empolgado e no fim não acontecia nada, né, Peregrini? Pois é, né? Tem gente que usa, outros passa mal e tem outros que usam e fazem, né, aquela situação toda de colocar água e fica fraco, né, Paulo Guerra? Daí não faz efeito e o que ocorre, né? O cara vai tomar satisfação com o vendedor e acaba dando tudo errado. Tem que ter muito cuidado com esse negócio do spray da saliência, que vem batizado, né, Paulo? Batizado. Tu está se batizando tudo, né, Peregrini? Hoje em dia se batiza tudo, Paulo Guerra, né? A gente já não sabe quem é quem, já não sabe quem é o quê. Da agora ali pelo centro, rapaz, aqui na rua, eu vi ali uma loura, olhei direito, quando eu olhei, toma, bencha do macho, Paulo. Pois é, Peregrini, mas tem muito aqui pelo centro da cidade. A Simone Cardoso da Costa, uma mulher de 39 anos, ela foi executada com 6 tiros ontem à noite, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, foi barbaramente executada, como nós já conversávamos na nossa primeira reunião de pauta. Você me passava inclusive detalhes, Paulo, e a Simone acabou sendo assassinada. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que essa mulher já tem passagens pela polícia, né? Ela já tem passagem por tráfico de droga, já tem passagem por outros crimes, e ontem ela acabou sendo executada com vários tiros. E a parte macabra dessa história, Paulo, e muito triste também, é que ela foi assassinada na frente da filha de apenas 12 anos de idade, que também foi atingida com um tiro de raspão no braço. Pois é, felizmente ela foi levada ao pronto-socorro, ao hospital, e já foi liberada. A Simone, ela é suspeita de um latrocínio, Peregrini, e já teria sido pega entrando com drogas também em uma unidade prisional da capital. A mulher é completamente enrolada. Totalmente, Paulo, completamente enrolada, e o assassino fugiu sem deixar pistas. O crime chamou muito a atenção, né? Pelo fato da criança que estava do lado dela também ser atingida. Foi um alvoroço, foi uma correria total na área aí do mutirão. Há a informação de que já se sabe quem foi o matador, Peregrini, mas tudo mantido em sigilo, para não espantar a presa. Para não espantar a presa, para a polícia
trabalhar e com certeza Paulo Guerra, delegacia especializada em homicídios e sequestros, que tem à frente o doutor Paulo Martins, o delegado Paulo Martins, que vem fazendo aí um grande trabalho, com certeza deverá prender mais esse assassino. Peregrini, Feira Regional dos Agricultores da Estrada do Janauari hoje, não é, Peregrini? É hoje, Paulo, e hoje tem aquela promoção, né? Os 20 primeiros que chegarem vão ganhar 2 quilos de mamão, né? Então já deve ter muita gente chegando por lá. A feira fica na Estrada do Janauari, para quem não sabe, é logo ali à altura do quilômetro 10 da M070, tem o ramal, e as pessoas podem visitar hoje lá, mais uma vez, Paulo Guerra, essa feira que tem feito muito sucesso, já que os próprios produtores é quem vende seus produtos nessa feira. Pois é, são frutas, castanha, hortaliças, plantas, farinha, goma, queijo, leite natural, polpas naturais, peixes, carnes e outras iguarias da culinária regional, não é, Peregrini? Sem esquecer aquele café regional, né, Paulo? Que dizem que a tapioca com caixinha de lá é um negócio de outro mundo. Peregrini, hoje tem aniversário. Como tem aniversário lá em Iranduba? Hoje é o aniversário do Ednilson de Freitas Paula, o Dinho, que é genro do J. Rai. Ele é casado com a filha dele, a Martiele. Parabéns ao Ednilson. E também quem aniversaria hoje, Peregrini, completando 81 anos, é o senhor José Bezerra de Lima. Ele recebendo as parabenizações também de toda a família, dos gêmeos Maria José, José Roberto, do Nonato, da Socorro, da Lucilene e do vereador Elias Emanuel. Vai reunir noras, genros, netos para um almoço na mansão dos Lima, lá no bairro de Petrópolis, Peregrini. Você quer almoçar lá, Peregrini? Rapaz, o negócio é bom, né, Paulo? Né? O negócio do Elias Emanuel, quando ele faz alguma coisa, é sempre na Cuia Grande, né? Quem sabe, não, Paulo Guerra, de repente, eu e você hoje podemos montar uma agenda, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Na Cuia Grande é bom, né, Peregrini? O negócio quando é na Cuia Grande é bom. O negócio é bom dizer também que as coisas com o Paulo Guerra sempre é na Cuia Grande. Das vezes que estive com o Paulo, né, no Amazonas Shopping, em outros eventos, muito bom. Você está desconvidado, tá, Peregrini? Aquele negócio de... Tem que aprender a beber, né, Paulo? O negócio de suco sai muito caro. Peregrini. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. A pesquisa semanal dos valores dos combustíveis realizada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor apontou que a média de preço atual da gasolina comum em Manaus é de R$4,68. Fiscais do órgão visitaram 55 postos da capital amazonense nesta sexta-feira. O menor valor da gasolina comum registrado nesta quinta-feira foi de R$4,66 em um posto localizado na Avenida Carvalho Leal, no bairro de Cachoeirinha. Um curso d'água conhecido como Igarapé do Geladinho, localizado na ocupação irregular Monte Oreb, na Zona Norte, foi o ponto de partida para o planejamento das ações de recuperação ambiental. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, esteve no local para uma avaliação prévia da qualidade do corpo hídrico e da área de entorno. O Igarapé do Geladinho tem a nascente localizada na área de proteção ambiental APA Adolfo Duque. Valdino Castro, direto de Urucará, tem informações. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, por meio do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, estará realizando uma formação para 27 escolas integrantes do Programa Escola Ativa PROET. Profissionais de educação do município, entre equipe gestora, professores e pedagogos, estarão participando do curso. O evento ocorrerá na Faculdade Boas Novas no período de 9 a 13 de março em Manaus. Em contato com a nossa reportagem, a gestora do SET, Pedro Falabella, em Urucará, professora Maria Gomar Felipe, destacou: vamos em busca de novas metodologias desenvolvidas pelo modelo Escola Ativa, que objetiva apresentar as bases do projeto escolar para diferentes públicos. É a porta de entrada desta forma inovadora de conceber a educação e de transformar a escola, afirmou a gestora do SET em Urucará. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. A Associação Comercial promove café da manhã com coleta de assinaturas para pedir a instalação de uma delegacia da mulher lá em Iranduba. Reportagem de J. Rai.
A Associação Comercial de Iranduba vai oferecer um café da manhã em via pública a partir das 7 horas deste domingo, 8 de março. A iniciativa, que já está na 3ª edição, é para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O café da manhã vai ser servido gratuitamente na Avenida Amazonas, no Centro Comercial de Iranduba, como informa a presidente da entidade, Joana Praia. Eu convido todos, a população irandubense, os visitantes, para vir prestigiar esse dia especial, né? O Dia Internacional da Mulher, que é domingo, agora dia 8 de março. Como é de praxe a gente fazer, já é a 3ª vez que fazemos esse café, que a gente faz com muito carinho, e a gente convida não só as mulheres, mas pai, irmão, filho, que venha também fazer parte. De acordo com a presidente Joana Praia, a Associação Comercial vai aproveitar o café do dia de amanhã para colher assinaturas em um documento que será encaminhado aos órgãos competentes, pedindo a implantação de uma delegacia da mulher em Iranduba. Precisamos desse apoio para colher as assinaturas, para trazer mais rápido possível a delegacia da mulher para Iranduba. Quantas assinaturas vocês pretendem coletar durante esse evento? De antemão a gente precisa de 1.000 assinaturas, mas quanto mais melhor, para apoiar essa causa que é muito importante para nós mulheres. Isso é a nossa preocupação, a gente conversa muito, inclusive que muitas conhecidas nossas também já foram mortas pelos seus companheiros, muitas sofrem calado, por incrível que pareça, ainda acontece. E a gente tem que dar um basta nisso, mas para isso nós precisamos se unir dentro do município, trabalhar com palestra, conscientização, para poder dar um basta nisso, porque não pode acontecer essas coisas. Bem, Paulo Guerra, hoje é sábado e tem Feira da Agricultura Familiar aqui em Iranduba, promovida pela Prefeitura do município e pelo governo do estado. O local é na Avenida Amazonas, em frente à Secretaria de Saúde, no centro. E logo após o término do jornal aí no estúdio, Paulo Guerra, eu vou aguardar você e o Edson Melo para nós tomarmos um lauto café da manhã lá no quilômetro 10 da estrada de Janauari, onde também tem Feira da Agricultura Familiar todos os sábados e domingos. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h07 em Manaus. J. Rai, gostei do lauto. Aproximadamente 2.200 turistas, entre passageiros e tripulantes, desembarcaram em Manaus neste domingo. Vão desembarcar em Manaus a partir das 10 horas, trazidos a bordo do navio cruzeiro MS Volendam, que retorna a Manaus. De origem holandesa, a embarcação ficará pouco mais de 24 horas em Manaus, onde os turistas percorrerão os atrativos turísticos da cidade e da região metropolitana. Este é o 10º cruzeiro a navegar pelos rios amazonenses na atual temporada 2019-2020. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou nesta sexta-feira 433 profissionais aprovados no processo seletivo simplificado PSS indígena. Ao todo, a pasta registrou 1.849 inscritos na seleção, cujo edital foi disponibilizado em janeiro de 2020. Os candidatos iniciam a sua apresentação para a entrega de documentos na segunda-feira. 6h08 em Manaus. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejus, que levará nesse sábado o projeto PAC em movimento para o bairro Cidade de Deus. A população terá acesso a serviços de emissão de carteira de identidade, RG, primeira e segunda vias de segunda via de certidão de nascimento. As equipes de cidadania da Sejus que ficarão concentradas na Escola Municipal Sônia Maria da Silva Barbosa. O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, acompanhado do secretário de Infraestrutura, Jander Nobre, representante do município na capital, Winley Nascimento, a assessora de comunicação, Suelen Gonzaga, e da assessora particular do chefe do executivo municipal, Eliane Peixoto, entregou ontem na sede da Amazonas Energia o alvará de construção do linhão de Tucuruí, que será interligado à subestação de Itacoatiara. Ao mesmo tempo, foi feito convite através do diretor-presidente Tarcísio Stefano e ao diretor da distribuição do interior, Radir Gomes, para a inauguração do linhão, que tem 112 quilômetros de extensão e com 349 torres, 222 no município de Silves e 127 em Itacoatiara. 6h09. No calendário oficial, o carnaval ficou em fevereiro, mas em Manaus a folia se estende
E março continuará agitado nos bairros. No sábado e domingo, ontem, domingo, hoje, 7 bandas e blocos de rua vão animar os foliões de Manauaras. Os eventos são gratuitos e contam com o apoio da prefeitura. Hoje a festa começa na Zona Sul, com a banda 13 de maio, a partir das 12 horas, na rua Marechal Deodoro, bairro Colônia Oliveira Machado. Na região acontece também o Bloco das Poderosas, a partir das 15 horas, na rua São Pedro, entre as ruas Nova Lusitânia e São Francisco, no bairro do Crespo. Já na Zona Leste, o agito fica por conta do bloco Tira Essa Ressaca. E Vai Que Cola 2020, a partir das 13 horas na rua Santo Inês, do Zumbi dos Palmares 2. Também ganham as ruas as bandas Bar do Flamengo às 16 horas, Rua da Estanave na Compensa 2 e a banda dos Sapecas às 16 horas na Rua Canário, Cidade de Deus. Os festejos continuam no domingo com a banda do Que Barato, que comandará a folia em frente à casa Mamãe Margarida, na rua Penetração 2, no trecho entre as ruas 11 e 7, no bairro São José 2, na Zona Leste. Já no centro da cidade vai acontecer a 5ª edição do Bloco da Rua 2020, que contará com o do brasileiro forró Red Light, como atração nacional, além de artistas locais como Casa de Caba, Gramofone, Maracatu, Pedra Encantada, entre outros. Os shows acontecem na Eduardo Ribeiro a partir das 16 horas. Manaus, 6 horas 11 minutos. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abrirá inscrições em Manaus para diversos cursos de qualificação profissional na próxima quarta-feira, dia 11. Serão oferecidas 6.658 vagas, distribuídas em 79 cursos diversos, e as inscrições serão somente no site www.cursos.cetam.am.gov.br das 8 às 12 horas ou até que as vagas tenham sido preenchidas. Os cursos que acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite, em 10 unidades localizadas em Manaus. Vamos repetir o site www.cursos.cetam.am.gov.br. O Amazonas realizou na manhã de ontem o primeiro simulado de caso suspeito do novo coronavírus, o Covid-19, em trânsito aéreo, para testar as ações das vigilâncias e assistência de saúde diante da possibilidade de um paciente sob suspeita de estar com o novo coronavírus dentro de uma aeronave aqui em Manaus. O simulado ocorreu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O coordenador de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteira da Anvisa, região norte, Jefferson Nepomuceno Caldas, apontou que o simulado é importante para verificar se os fluxos de comunicação e de atendimento de um caso suspeito de Covid-19 estão sendo realizados de maneira correta. O trabalho inicia exatamente na identificação desse caso suspeito para o coronavírus, né? Durante um voo, a tripulação vai identificar, vai avisar a torre, e esse vai acionar o plano de contingência do aeroporto. A Anvisa vai ao encontro, junto com a equipe médica, vai ao encontro da tripulação para identificar se realmente trata-se de um caso suspeito, e a partir daí inicia-se todo um trabalho de avaliação clínica, avaliação epidemiológica, assistência, de modo que essa pessoa chegue até ao serviço de saúde, no caso o hospital de referência definido para o Covid-19. O trabalho consiste exatamente em verificar se os fluxos de comunicação e o fluxo de atendimento de um caso suspeito de Covid-19, ele está sendo realizado de maneira correta, né? Posteriormente, nós vamos avaliar se todo o plano de contingência ele foi realizado de maneira eficiente. Agora 6 horas e 13 minutos em Manaus. O número de casos suspeitos do novo coronavírus chegou a 6 nesta sexta-feira. Do total, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, Suzan, 4 foram descartados após resultados de exames realizados no Pará serem entregues à pasta. Outras 2 pessoas aguardam os laudos. De acordo com o governo, os pacientes foram testados para vírus de síndromes respiratórias circulantes no estado e deram negativo. As amostras então foram encaminhadas ainda na segunda-feira para o laboratório Instituto Evandro Chagas em Belém, onde fará o teste para o Covid-19. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça a Ação Civil Pública para que a União e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tomem as medidas administrativas necessárias
para realizar a identificação e a delimitação, se procedente, o pleito da terra indígena Jerusalém de Urutuba, habitada pelo povo Caixana. Localizada no município de Tocantins, a terra indígena tem sido alvo de invasões de pessoas não indígenas, inclusive de agente político do município que, segundo denúncia dos indígenas, solta seu rebanho bovino em áreas próximas à comunidade que eram utilizadas pelos Caixana para a agricultura. Na ação, o Ministério Público Federal requer que a FUNAI seja obrigada a publicar a portaria de constituição de um grupo de trabalho para elaborar relatório circunstanciado da identificação e delimitação referente aos indígenas em questão e apresente o plano de trabalho, bem como documentos que comprovem a realização das etapas do plano. O Ministério Público Federal requer ainda que a FUNAI elabore, fiscalize e avalie o relatório que deverá ser custeado pela União, além de indefinir todos os requerimentos de intervenção de terceiros. Na tarde desta sexta-feira, o prefeito de Manaus, Arthur Pigiro Neto, comentou sobre as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro em criar uma zona franca no Pará e reforçou ser um defensor do modelo que garante a preservação de boa parte da floresta amazônica. O prefeito se posicionou contrário à possível criação de uma nova área de incentivo fiscal em outro estado brasileiro, afirmando que a Zona Franca de Manaus, EFM, se integrou ao patrimônio econômico do Amazonas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou nesta sexta-feira a vinda de uma comitiva do Senado Federal ao Amazonas no próximo dia 12 para discutir a reforma tributária e conhecer o modelo Zona Franca de Manaus. Além de representantes da bancada federal do Amazonas, integrarão a comitiva o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, e o relator da comissão mista da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Wilson Lima adiantou que os deputados e senadores participarão de uma reunião de trabalho após evento em uma empresa do Polo de 2 horas para discutir o modelo econômico. Polícia. Chivancir de Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários, deve ser indiciado por homicídio contra Bruno de Freitas Guimarães, de 24 anos, e tentativa de homicídio contra uma mulher trans, que era sua ex-funcionária, Chelsea Freitas, prima de Bruno. Segundo o delegado-geral do Eloy, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, DIP, de Iranduba, no interior do Amazonas, já há elementos suficientes para que o suspeito seja indiciado. Assim como Bruno, Chelsea foi baleada. Ele chegou a ser internada e decidiu ficar em outra cidade após ter alta hospitalar, temendo ser morta. E saiu na noite de ontem a condenação de Dione Costa dos Santos, Jéssica Alves Alho, Adson Rafael Bonates e José Mateus da Costa Vieira, apontados de terem envolvimento na morte do cabeleireiro maquiador João Felipe de Oliveira Martins, fato ocorrido em 30 de agosto de 2017 em um salão de beleza no bairro Vieira Alves. A sessão, que começou na última quarta-feira, foi presidida pelo juiz de direito, titular da 3ª Vara do Júri, Adonaldo Abrantes de Souza Tavares, e acompanhada pelo representante do Ministério Público do Amazonas, promotor Jorge Pestana, que deu a cada a Jéssica, a Adson, Dione e José Mateus, a pena de 18 anos de prisão. Diogo Sabino de Araújo, apontado como o autor do disparo, foi morto durante o massacre em um presídio em 2019 e teve a punibilidade extinta devido à sua morte, claro. A Alana Holanda de Freitas, que também é apontada por ter envolvimento, foi absolvida. Pois é, Pellegrini, e o homem que atirou nesse cabeleireiro, o Diogo Sabino de Araújo, que foi o autor dos disparos, foi assassinado durante o massacre em um presídio. E lá ele não sai mais, não é, Pellegrini? Não é o menor perigo. Pois é, né, Paulo, né? Esse caso que nós noticiamos amplamente aqui no Jornal da Manhã, e teve todo esse desdobramento, né? Que depois que um foi preso, já acabou morrendo por lá mesmo, e saindo aí a sentença, Paulo Guerra, e a população já sabe agora qual é a condenação, esse crime que repercutiu muito a morte do cabeleireiro, que foi assassinado dentro do salão onde trabalhava. Pois é, Pellegrini, foi um crime de grande repercussão. Chegaram ao salão como clientes, não é, Pellegrini? E de repente realizaram esse crime na frente de todas as pessoas que se encontravam dentro do salão. Foi um pânico total naquela oportunidade.
Pânico total, Paulo. O salão estava completamente lotado, um salão muito frequentado, né? Um salão frequentado por pessoas da alta classe, né, Paulo? Um salão caro, essa que é a grande realidade. Estava lotado, muita gente ficou em pânico, muita gente correndo quando esse cabeleireiro e maquiador, né, que ele era um maquiador famoso na cidade, foi assassinado. Pellegrini, e o trânsito nesse instante, Pellegrini, tranquilo na cidade? Tranquilo, Paulo, nós estamos nesse momento na Avenida Constantino Neri, né, na área aqui próxima ao condomínio Maria da Fé, estamos passando em frente à Maria da Fé nesse momento. Os semáforos estão funcionando, as obras, né, do complexo que está sendo construído aqui no cruzamento, né, da Constantino Neri, aqui bem ao lado da Pemasa, tá com a estrada de São Jorge, tá tudo tranquilo, sim, Paulo Guerra, e poucos carros na pista, né, um trânsito tradicional, tranquilo, e movimentação de dia de sábado, realmente, tá tudo tranquilo por aqui, com agentes de trânsito aqui no cruzamento também, que já começam a trabalhar, observar e ajudar o motorista no que for preciso. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, uma movimentação tranquila no pronto-socorro 28 de agosto. Para se ter uma ideia, amigo ouvinte do Jornal da Manhã, uma pessoa apenas deu entrada vítima de agressão física. Um homem que acabou apanhando e apanhando muito após se envolver em uma briga no bairro de Cachoeirinha. As informações não conta, estavam brigando por ponto, né? Os dois ambulantes estavam brigando pelo mesmo ponto, né? Um vende no carrinho de mão, o outro na bicicleta, e um acabou só ocupando o lugar do outro, daí começou a briga, e um deles acabou dando entrada no pronto-socorro 28 de agosto, era por volta das 19h30, era a noite de ontem. Chegou todo ensanguentado, mas graças aos anjos da vida, os profissionais do pronto-socorro 28 de agosto, esse homem foi atendido e posteriormente liberado. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa também deu entrada vítima de atropelamento. Um atropelamento ocorrido, Paulo Guerra, na área do bairro Praça 14, na Avenida Japurá. Esse homem levou aí vários pontos espalhados pelo corpo. Ele foi atropelado por uma moto e acabou também, Paulo Guerra, dando entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele estava bebendo no bairro Zumbi dos Palmares, quando de repente houve um desentendimento e ele acabou levando muita peia e uma garrafada na cabeça. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada também vítima de agressão física. Ele levou uma pedrada na cabeça, um pedaço de sarjeta, que ele passou pelo seu desafeto. Dois homens que não se gostavam. Um passou pelo outro, um ficou só olhando. Quando ele virou de costa, Paulo Guerra acabou levando uma violenta pedrada na cabeça. Isso se deu na rua Tambaqui, no bairro Jorge Teixeira. Pronto, socorro Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Eram 19h32, era noite de ontem, quando um homem foi furado por uma peixeira. Ele foi ferido na ponta de uma faca. Paulo Guerra e o Jornal da Manhã, isso aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. As informações dão conta de que esse homem levou essa facada de um desafeto, um homem que já era conhecido dele, já tinha uma briga e um acabou furando a barriga do outro. As informações também dão conta de que os dois já tinham uma rixa antiga devido ao amor da mesma mulher. Outra ocorrência devido a triângulo amoroso. Aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes da Jornal da Manhã, no bairro de São Jorge. Alô, alô, moradores do bairro de São Jorge. Um triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia, não acaba em desgraça. É que dois homens namoravam a mesma mulher. Pensa, Paulo Guerra, numa mulher. Uma mulher de aproximadamente 60 anos de idade, que gosta de usar aquele shortinho de lycra, aparecendo a polpa dela, toda
feia, marca de curuba, de catapora, cabelo mal pintado, naquele louro vatapá. Ainda assim, ela tem os seus seguidores. Ainda assim, 2 homens brigavam pelo amor dela. Um não sabia que ela tinha um relacionamento. Um já sabia, né, que ela já tinha um e chegou junto. O outro, coitado, que é o primeiro, não sabia de nada. Quando descobriu, ele queria matar. Queria porque queria matar. Tu me traiu, desgraçado. Tu desvirtuou minha mulher. Tu colocou-a no mau caminho. E por muito pouco essa situação não acaba em tragédia. Já que um dos homens, o primeiro, o que se sentiu traído, armou-se com uma faca e ainda conseguiu riscar o seu oponente. A mulher disse que não quer mais nenhum dos dois. Pensa na mulher feia, a mulher do cabelo louro vatapá, cheia de ferida nas polpa-unha por fazer. Pense no negócio difícil. Ainda assim, tem 2 amores. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Alô, a moçada que passou ali no Pós de Fiesta, buzinando para a nossa unidade externa. Aquele abraço. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada no Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. O que chamou a atenção, Paulo Guerra e ouvintes, é que ele não queria dizer, mas ele havia sido molestado sexualmente. Detalhe, ele estava bebendo com um amigo e de repente ele botou, né? Ficou bêbado rapidamente e acabou caindo, assim, ficou meio mais pra lá do que pra cá. Rapaz, aí o outro que estava melhor sapecou-lhe lá no sofá da casa onde os dois estavam bebendo. O outro, quando acordou, estava por ali meio doído e foi ao Instituto Médico Legal, meio sem jeito, mandar examinar suas partes íntimas, que segundo ele já estava ardendo, estava afolosado lá, Paulo Guerra, e pediu para fazer o exame, um exame de conjunção carnal. E foi descoberto sim que ele foi molestado sexualmente. Beber com coleguinha, você que gosta de beber com seu amigo, todo cuidado é pouco. A gente não sabe o que se passa na cabeça dos outros. Você pode estar sendo olhado com os olhos do desejo pelo seu colega de copo. Noite, madrugada tranquila no IML. Entretanto, um registro de morte. Simone de Souza, de 39 anos, foi barbaramente assassinada no bairro do Mutirão. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ela caminhava pela rua, ela havia acabado de comprar alguns gêneros alimentícios com sua filha, foi lá no mercadinho, comprou alguns produtos e estava voltando para casa. Nesse momento ela foi abordada por 2 homens que estavam em uma moto. Eles desceram do carro e atiraram 1, 2, 3, 6 balaços no corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. Infelizmente, a criança que estava ao lado dela, uma garota de 12 anos, também foi ferida no braço. Não foi um ferimento tão grave, mas ela ficou muito assustada e já foi inclusive liberada do pronto-socorro. Já a mãe está sendo velada nesse momento, numa situação triste, né, para essa criança aí que viu a mãe morrer. Mas a mãe já tinha passagem pela polícia pelo tráfico de drogas e o crime pode ter a ver aí com acerto de contas devido a ela mexer com a questão da droga. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.213 acumulou. As assinas sorteadas foram essas, anote aí. 18, 20, 33, 36, 66. Vamos repetir. 18, 20, 33, 36, 66. E Edson Melo, quantos fizeram a quadra? E 79 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma, R$5.197,62. E o pessoal do Terno? O Terno teve 4.962 apostas ganhadoras e cada um vai receber, cada um dos acertadores, R$124,43. É o Terno, mas não dá para comprar nem um blazer.
A Lotomania concurso 2054 também acumulou a Lotomania. 19 números, foram 11 apostas, cada uma leva R$18,44. 18 números, 102 apostas ganhadoras, prêmio R$2.225,51. 17 números, 908 apostadores vão ganhar cada um R$250. 16 números, 5.262 apostas, prêmio R$43,13. E 15 números foram 23.342 ruins de número. Eles vão receber R$9,72, uma verdadeira fortuna. Vamos à Lotomania, concurso 2054 e os seus números, as suas dezenas. 03, 06, 09, 16, 18, 21, 26, 30, 35, 44, 56, 57, 62, 63, 65, 71, 79, 82, 90 e 95. Vamos repetir esses números pausadamente. 03, 06, 09, 16, 18, 21, 26, 30, 35, 44, 56, 57, 62, 63, 65, 71, 79, 82, 90, 95. e finalmente vamos a Loto Fácil, concurso 1937. As dezenas sorteadas foram 03, 04, 05, 06. aí foi para 09, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, e 24. 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, fecha o jogo. 24. 15 acertos, 4 apostas, cada uma vai receber R$701.737,74. Esses apostadores são de Brasília, de Piripiri, lá no Piauí, Caçapava em São Paulo e Capital, também em São Paulo. Com 14 acertos, 504 apostas ganhadoras, prêmio R$1.713,65. Agora 6h36. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou ontem a convocação da seleção para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, o técnico Tite definiu os 24 jogadores que enfrentam Bolívia e Peru nos dias 27 e 31 de março. 6 jogadores do Flamengo estavam na expectativa da convocação que inicia o caminho do Brasil para a Copa do Mundo de 2022. Além dos 3 convocados, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Gerson também estavam cotados. Juntamente com o Paris Saint-Germain, o rubro-negro foi o clube que mais cedeu jogadores para a seleção com 3 cada. Placar dos jogos de ontem, Campeonato Paulista. Ituano 0, Guarani 2. Um jogo pelo Campeonato Carioca. Reuniu Bangu e Boa Vista. Bangu perdeu para o Boa Vista por 2-1. E Campeonato Carioca, hoje tem o clássico Flamengo e Botafogo, vão jogar às 18 horas no Maracanã. Os outros jogos de hoje, às 16 horas, ainda pelo Campeonato Carioca, tem Macaé e Madureira. Às 17 horas, torneio internacional de futebol feminino reunindo Brasil e França. 17 horas, Campeonato Paranaense, Paraná e União. 19 horas, Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro. 19 horas, pelo Baiano, Bahia e Docimel. 17 horas, Campeonato Paulista, Palmeiras e Ferroviária. Ainda às 7 da noite tem Novo Horizontino e Corinthians. 7:30 da noite, 19h30, Santos e Mirassol. E às 20 horas, Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba e Imperatriz. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, fechou novamente em forte queda nesta sexta-feira e voltou para o patamar de agosto do ano passado. A sessão foi marcada por preocupações sobre a eficácia de medidas como corte de juros para blindar as economias
dos impactos do surto de coronavírus. O Ibovespa recuou 4,14% a 97.966 pontos. É o menor patamar de fechamento desde 27 de agosto, que foi de 97.276 pontos. E as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3, perderam juntas 206,2 bilhões em valor de mercado nesta semana, de acordo com dados da Economática. Depois de 12 altas seguidas, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, numa sessão marcada pela volatilidade e a nova intervenção do Banco Central. A moeda Yankee, ou seja, a moeda norte-americana, recuou 0,36%, cotada a R$4,63. O petróleo Brent sofreu nesta sexta-feira a maior queda diária em mais de 11 anos, depois de a Rússia se opor aos amplos cortes de produção sugeridos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, para estabilizar os preços da commodity em meio à epidemia do coronavírus, que desacelera a economia global e afeta a demanda por energia. Um pacto de 3 anos entre OPEP e Rússia entrou em colapso nesta sexta-feira após Moscou se recusar a apoiar cortes mais profundos na produção de petróleo. Em resposta, a OPEP removeu todos os seus próprios limites de bombeamento. A área econômica ainda debate qual é o percentual máximo que será possível destinar ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Em um cenário de restrição orçamentária, o governo pretende negociar com os deputados uma parcela inferior a 20%, percentual previsto na proposta que tramita na Câmara. De acordo com previsão legal, o fundo que reforça a verba de estados e municípios para despesas e investimentos da educação infantil ao ensino médio será extinto em dezembro. A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição PEC para tornar o Fundeb permanente. O texto deve ser votado na próxima semana na comissão especial criada para discutir o assunto. Os impactos do coronavírus sobre empresas ligadas ao setor aéreo já se mostram avassaladores nas primeiras avaliações individuais e preliminares dessas companhias. De operadoras de transporte de passageiros e cargas à fabricação de aeronaves, além de outros serviços voltados para o turismo e lazer, como cruzeiros, hotéis, shows e convenções, o desalento é forte, com a demanda corroída ao redor do globo por causa do temor com a epidemia. Na Europa, o índice setorial Stocks 600 revela que as linhas aéreas perderam 30% de seu valor desde o início do ano, com 12,5% apenas nessa semana. Nos Estados Unidos, o coronavírus tirou mais de 1/4 do valor dessas empresas este ano. A saída emergencial encontrada por essas empresas tem sido a de adequar a oferta à demanda. Na prática, milhares de voos já foram cancelados, suspensos, fundidos com outras rotas ou adiados. Dor de cabeça para o passageiro, certeza de diminuição de receitas pelas companhias. Nesta semana, a Associação Internacional de Transportes Aéreos calculou o tamanho da crise, previu que as perdas de receita do setor com a epidemia do coronavírus deverão ser de 113 bilhões de dólares este ano. 6h44 em Manaus. A Receita Federal informou que abrirá às 9 horas da próxima segunda-feira as consultas ao primeiro lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física, incluindo as restituições dos exercícios de 2008 a 2009. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda, mas depois regularizaram as pendências. Ao todo, 72.546 contribuintes receberão 240 milhões em 16 de março, de acordo com a Receita. Destes, 151,98 milhões de reais são referentes ao imposto de renda 2019, pagos a 43.904 contribuintes. O faturamento do setor nacional de franquias cresceu 6,8% em 2019, informou ontem a Associação Brasileira de Franchising. De acordo com o presidente da ABF, André Friedheim, o resultado ficou bem dentro da meta, que era de mais 7%. O faturamento total do mercado de franquias no período evoluiu 174,843 bilhões de reais para 186,755 bilhões de reais. Pelo menos 182 pessoas morreram em 142 naufrágios de barcos desde 2017 nos 16 quilômetros de rios aqui na Amazônia. A conclusão é de um levantamento realizado pelo UOL com informações das 6 capitanias dos portos que
que fiscalizam a malha hidroviária da Amazônia. O debate sobre a segurança da navegação e das embarcações na região norte voltou a tomar via tona com o naufrágio no dia 29 de fevereiro da embarcação Ana Caroline 3, no sul do Amapá. O acidente deixou ao menos 32 mortos, segundo dados atualizados na noite de sexta-feira. Segundo o último levantamento da Universidade Federal do Pará e a ANTAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, de 2017, são 9,7 milhões de passageiros que transitam de barco com 3,4 milhões de toneladas de cargas levadas. Ao todo, são 196 terminais hidroviários na região, com cerca de 30 mil embarcações registradas. O governo brasileiro condenou o ataque realizado ontem à Embaixada dos Estados Unidos lá na Tunísia. A ação terminou na morte de um policial e deixou outros 8 feridos. A posição foi expressa em nota oficial divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores no início da noite. O episódio ocorreu na capital do país, Tunis. 2 homens-bomba teriam sido os responsáveis pelo ataque e que gerou explosões no local. Os 2 autores morreram. A polícia tunisiana isolou o local, que ficou repleto de destroços. Até o momento, nenhuma organização reivindicou a autoria do atentado. O encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump em Palm Beach, na Flórida, será um jantar reservado hoje à noite. O brasileiro será acompanhado por um grupo restrito de 4 pessoas no resort Mar-a-Lago, de propriedade de Trump. Referindo-se ao norte-americano como amigo, Bolsonaro postou uma mensagem no Twitter em que disse que ambos vão discutir ações para aprofundar a cooperação entre Brasil e Estados Unidos nas áreas comercial, econômica e de defesa. A comitiva presidencial brasileira embarca na manhã desse sábado para uma viagem de 4 dias à Flórida. A chegada de Bolsonaro e ao menos 6 de seus ministros a Miami está prevista para as 15h30, horário local. O retorno ao Brasil ocorre na quarta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta sexta-feira que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem uma estratégia para nas redes sociais tratar as instituições como inimigas da sociedade. Disse ainda que o governo está pressionado, prometeu muito e ainda não entregou em referência ao baixo crescimento econômico. As declarações foram dadas em entrevista depois de evento na Faculdade Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro negou nesta sexta-feira que vai apoiar candidaturas no primeiro turno das eleições municipais deste ano. Pretendo não participar no primeiro turno de qualquer candidatura entre os quase 6 mil municípios do Brasil, afirmou ele. Manaus 6:48. A Boeing cometeu erros e escondeu informações sobre o 737 MAX, enquanto os organismos reguladores não conseguiram fazer uma supervisão adequada, levando a uma aeronave essencialmente falha, afirmou um comitê do Congresso dos Estados Unidos nesta sexta-feira. O relatório preliminar do Comitê de Transporte da Câmara critica a gestão da Boeing e da Administração Federal de Aviação. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que não há motivos para o brasileiro entrar em pânico. Ele se referiu ao coronavírus, que chegou ao Brasil e tem 13 casos confirmados até ontem. Antes, porém, ele pediu tranquilidade à população. A fala do presidente foi em cadeia de rádio e televisão. E da mesma forma em que pediu tranquilidade, conclamou os brasileiros a se unirem nessa luta contra o coronavírus. Da mesma maneira, ele destacou a participação dos profissionais de saúde nessa batalha. As exportações da China despencaram 17,2% nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, em meio à epidemia de coronavírus que afeta a atividade econômica e desorganiza a rede de abastecimento de alimentos, informou a alfândega chinesa. Trata-se da maior redução das exportações do gigante asiático desde fevereiro de 2019, em plena guerra comercial com os Estados Unidos. As importações chinesas caíram 4% no primeiro bimestre de 2020, segundo dados oficiais. O superávit comercial da China com os Estados Unidos, centro da disputa comercial entre dois países, caiu 40% no primeiro bimestre do ano, de 42 bilhões de dólares no ano passado para 25,4 bilhões de dólares. A China informou também ontem mais 28 mortos pela epidemia de Covid-19, elevando o total de vítimas fatais no país a 3.070. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, nas últimas 24 horas foram identificados 99 casos confirmados de infecção contra 143 nesta sexta-feira, mas se verificou um aumento de registro fora da província de Hubei, epicentro da epidemia. A comissão relatou 24 casos confirmados importados, número que reforça os temores sobre um eventual aumento da propagação da epidemia na China
por pessoas procedentes do exterior. Em 92 países, o número de infectados na noite desta sexta-feira é de 100.871, dos quais 3.459 morreram. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e irmão dele, Roberto de Assis, foram presos ontem à noite no Paraguai após prestarem depoimento à justiça. Eles são investigados por entrarem no país com passaportes paraguaios adulterados. Ambos foram levados para passar a noite em uma cela da Agrupación especializada da Polícia Nacional, uma instalação anteriormente usada como cadeia comum, mas que atualmente recebe apenas alguns presos de maior relevância. O complexo é considerado presídio de segurança máxima em Assunção. O Ministério Público do Paraguai confirmou que pediu a prisão de Ronaldinho Gaúcho e do irmão por uso de documento público de conteúdo falso. Os dois se preparavam a voltar para o Brasil. O próprio juiz que ouviu os brasileiros havia informado que eles tinham livre circulação para retornar. Inicialmente, o Ministério Público paraguaio havia decidido não acusar formalmente os brasileiros por considerar que ambos reconheceram o erro. Porém, mais tarde, o juiz Mírico Valinotti rejeitou a recomendação dos promotores e ordenou que o caso dos irmãos continuasse sob investigação das autoridades paraguaias e que eles fossem presos. 6h52 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesse sábado, o Globo do Rio de Janeiro. Após confirmação de 13 casos do coronavírus, Bolsonaro diz que não há motivo para pânico. A Folha de São Paulo. Comandante-geral da PM de São Paulo entrega o cargo. O Estado de São Paulo. Bolsonaro assina decreto para implementar programa que facilita a entrada nos Estados Unidos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Distrito Federal tem 36 casos suspeitos de novo coronavírus, segundo o Ministério. Valor econômico. Ibovespa desaba com coronavírus e petróleo. Dólar é contido no dia, mas sobe 3,42% na semana. Estado de Minas. Polícia prende organização criminosa que movimentava cerca de 80 mil reais por dia. Jornal do Comércio no Recife. Receita libera consulta a lote de restituição do imposto de renda na próxima segunda. Fortaleza, Diário do Nordeste. Com anemia e lesões na pele, 30 detentos adoecem em presídio, 11 são internados no Hospital São José. Porto Alegre, 0 hora. Criada em Bagé, primeira mulher a presidir o TST, é eleita um dos nomes femininos mais poderosos do Brasil. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Modelo ruim pode ser expandido para o Pará. A crítica. Ministério Público apura se houve superfaturamento. Diário do Amazonas. Arthur põe em xeque proposta de ZF no Pará. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos. A apresentação é de Somelo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 6h30.